Pessoal, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro vem aí, a bola já rola no final de semana. E o Bom Dia Fox acionou alguns comentaristas e apresentadores aqui do Fox Sports para poder dar um pitaco em quais equipes brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, quais são aquelas equipes que podem surpreender de uma forma positiva ou até mesmo de uma forma negativa, e aquelas equipes, meu amigo que vão brigar para tirar a corda do pescoço, aquelas equipes que brigam para não cair. Vamos abrir então aqui a nossa roda, a nossa resenha, Calheiros? Você não vai falar a palavra? Palpitômetro. Tá tirando onda demais ali, vem, Treinei, rapaz. Eu tô na mente aqui, palpitômetro. Então vamos lá, vamos colocar na roda aqui o Flavinho Gomes. O Flávio Gomes já entrou no clima e o palpitômetro aciona nosso companheiro, nosso colega, o Flávio Gomes, lá em São Paulo. Fala, Flavinho. Bom, pessoal, Campeonato Brasileiro para começar, e é claro que sempre que começa um brasileiro, um monte de time se acha candidato ao título, candidato às principais colocações e tudo mais, mas a gente precisa escolher alguns, né? Então vamos lá. Eu acho que os três principais candidatos ao título brasileiro, por elenco, por investimento, por tudo isso, mas agora com o Cuca, eu colocaria o Palmeiras nessa lista, obviamente, colocaria também o Flamengo e, olha, eu vou colocar o Corinthians. Corinthians, pela solidez tática, pelo título paulista e tudo isso, acho que pode acabar sendo uma das equipes que poderão lutar lá na frente, né? Até as últimas rodadas. Surpreender, e como surpreender, eu vou considerar aqui chegar à zona de Libertadores, eu colocaria o Fluminense, colocaria o Sport, vou colocar uma real surpresa, um time do Nordeste, e colocaria também a equipe do Coritiba. O Coritiba que ganhou o Campeonato Paranaense e que pode ser uma boa surpresa talvez nesse ano, se tiverem paciência com o seu novo treinador e tudo mais. E lá atrás, para a zona de rebaixamento, eu acho que tem dois candidatos óbvios, né, que subiram agora, Avaí e Atlético Goianiense, e o meu terceiro candidato ao rebaixamento, é horrível falar isso, mas a terceira equipe aí que poderia sofrer, que pode sofrer, pelo menos essa minha ideia nesse momento, é a Ponte Preta. A Ponte Preta que tem feito boas campanhas no Campeonato Brasileiro, mas que sempre convive com uma dificuldade maior em termos de finanças, de estrutura, de mídia, de público e tudo mais, tá bom? E aí, que surpresa, hein, Lívia? Na prateleira de cima, olha quem tá aparecendo ali, ó. Sai o Galo, entra o Corinthians, na opinião do Flávio Gomes. Primeiro comentarista até agora a colocar o Corinthians como candidato ao título. Só deixando claro para o pessoal de casa, que o pessoal fica nervoso com essas brincadeiras, nós pedimos que eles escolhessem apenas 3 equipes em cada requisito. Candidato ao título, surpresa e os que jogam para não cair. Lógico que todo mundo tem mais clubes, mais opiniões, mas a brincadeira para ficar mais bacana que esse estudo, esse exercício, tá enxuto, são apenas 3 times. Ele colocou como surpresa o Sport, o Coxa e o Fluminense, e os que jogam para não cair, o Avaí, o Atlético Goianiense e a Ponte Preta. Esses 3 aqui, eles andam aparecendo mais nessa parte de baixo do nosso palpitômetro. E nós vamos conferir ao longo do programa os palpites dos nossos outros companheiros. Tá me chamando a atenção, confesso, viu, Rodrigo Bueno? A Ponte Preta aqui, ó, muita gente imaginando agora, né, a Ponte Preta no risco aí de disputar a Série B no ano que vem. Bom, vamos esperar. E o Rodrigo? Tem o Rodrigo aí pra gente acompanhar? Sim. Aqui, ó, o Rodrigo Bueno. Palpitou que também. Palpitou ontem. O Rodrigo Bueno extrapolou. Não, mas extrapolou. A gente já fez uma pequena correção, né? Eu incluí o Galo como candidato ao título. Eu tirei a Chapecoense como surpresa, deixei só os nordestinos. E tirei o Vasco e o Coxa de jogam para não cair. Tirou o Vasco e o Coxa, Ou seja, você mantém os mesmos que o Flávio Gomes, né? O Atlético Goianiense, o Avaí e a Ponte Preta. Aliás, o Flávio Gomes colocou o Coritiba como surpresa. Possível surpresa. Exatamente. Né? O Coxa veio do Campeonato Estadual, a gente acabou de noticiar, falar do acerto com o Alexandro. Mas o Coxa, dentre os times da Série A, não é o que mais investe, né? Então o Coxa também tem algumas limitações diante da concorrência. Eu aposto muito nos nordestinos, por isso coloquei os 3 ali como surpresas. Legal, olha, vale a pena lembrar que o Oswaldo Pascoal participa também dessa
nossa análise, essa é a nossa previsão do futuro. O Edmundo também palpitou. Essa turma ainda aparece aqui no Bom Dia Fox de hoje. Vamos passar então pro palpitômetro. Opa! Palpitômetro. E agora, olha, a gente tá falando do Campeonato Brasileiro, né? Que vai começar no próximo sábado. E a galera tá aqui, ó. A galera tá palpitando os 3, né? 3, a gente limitou em 3. Título, surpresa e rebaixamento. A bola da vez, Gustavo Ribeirão, nosso companheiro do Boa Tarde Fox. Fala aí, Ribeirão. Bom dia, Lívia. Bom dia, Calheiros. Pergunta complicada, hein? Com o campeonato ainda para começar. Acredito, inclusive, que neste ano teremos ainda mais equilíbrio na disputa do Brasileirão. Mas vamos lá. Os 3 favoritos: Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Para mim, são 3 candidatíssimos ao título. 3 equipes que devem brigar para não cair. Eu vou colocar a Chapecoense, o Atlético Goianiense e o Avaí. E para mim, o Sport de novo pode ser uma surpresa, pode fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Valeu, bom dia para vocês. Bom dia, Gustavo Ribeirão, marcando a presença aqui no Bom Dia Fox. Está aqui na tela os candidatos ao título. Temos mudança, o Cruzeiro aí comigo, hein? Sempre revezando com o Atlético Mineiro. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras são os candidatos ao título na opinião do Gustavo Ribeirão. Surpresa? Pinto Leão mais uma vez aqui na nossa tela e aqueles que jogam para não cair. A novidade do que a gente vem acompanhando aqui no termômetro, nos palpites, é a Chapecoense. Gustavo Ribeirão aposta que a Chape esse ano pode brigar para não cair. Você sabe, Lívia, que a Chapecoense, a gente tem visto aqui nossos companheiros, olha, João Guilherme já participou, né? O Rodrigo Bueno já participou. Enfim, o Flávio Gomes já participou, agora o Gustavo Ribeirão participando. Muita gente apostando na queda da Ponte Preta. Apostando não, opinando, né? E sabe que eu tô com o Ribeirão? Eu acho que a Chapecoense, embora ele esteja numa semana mágica, para um tiro longo como é o Brasileirão, vamos ver se vai ter fôlego com o elenco que teve dificuldade para montar, se vai ter fôlego para disputar um campeonato tão equilibrado, tão forte como o Brasileirão. Mas acho que no risco, eu acho que, eu não sei, na minha opinião, a Ponte Preta está mais tranquila que a Chapecoense. Legal, essa é a opinião do Gustavo Ribeirão. Ao longo do programa, mais participantes, mais comentaristas aqui do Fox Sports opinam e você já sabe que você faz parte do programa através da nossa hashtag BomDiaFox4. Valeu, grande abraço, Edmundo. Ele que votou apenas aos candidatos ao título, a gente respeita, ele não quis opinar muito sobre as surpresas e aqueles que vão brigar para não cair, mas tá aí, não sai muito do que já nós acompanhamos ao longo do Bom Dia Fox. Flamengo, o Atlético e o Corinthians hoje mais uma vez. Flávio Gomes mais cedo também, Flávio Gomes também colocou o Corinthians. O Edmundo coloca o Timão aí como candidato ao título. E você, Eugênio Leal, que está acompanhando tudo atentamente aqui? Eu vejo o Campeonato Brasileiro, não é novidade para ninguém. Todo time grande pode ser campeão. A gente tem a cada temporada um ou outro que chega com mais força. Mas esse campeonato, a partir de agora, tem uma diferença, que são as competições em paralelo. Quem está jogando Libertadores, vai jogar Libertadores possivelmente até outubro, novembro. Quem está jogando Copa do Brasil e Libertadores vai ter 3 competições em paralelo. Tem alguns clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Quem estiver fora de competição paralela vai ter mais chance de se dar bem no Campeonato Brasileiro. Foi citado aí o Vasco. Não acho que o Vasco vai brigar por título, mas ele vai poder se concentrar só no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Corinthians e o São Paulo, brasileiro mais só Sul-Americana, que não tem tantos jogos assim. Então esses clubes terão vantagem ao longo da temporada no Campeonato Brasileiro muito difícil. Eugênio, me chamou a atenção ali nos seus pitacos, nos que jogam para não cair, você colocou o Bahia. O Bahia, assim como o Sport e alguns outros times lá de cima do Nordeste, eles se reforçaram muito bem. Por que você aposta no Bahia nessa parte de baixo da tabela? Porque você tem que olhar os outros clubes. Simples, né? Ele se reforçou e os outros também se reforçaram, né? Então, é uma disputa muito difícil. Eu acho que Atlético Goianiense e Avaí, até pelo orçamento, são os que entram com mais dificuldade de se manter na primeira divisão. Mas como são 4 que caem, você tem que olhar para os outros. O Bahia vem num sobe e desce muito grande nos últimos anos. Então, mesmo com investimento, ele vai ter que provar ao longo do ano que isso vai acontecer. Por exemplo, Ponte Preta já está estabelecida na primeira divisão. Chapecoense também estabelecido. O Sport, nos últimos anos, vem fazendo campanhas que lhe permitem estar à frente. Então, você acaba tendo que apontar um Bahia, mas a gente torce para que ele tenha um bom desempenho.
Legal. Muito bem. Eugênio Leal hoje está na nossa transmissão, tem jogo da Libertadores, tem River Plate e Emelec. Jogo bom para você acompanhar. E aí, ó. E aí, essa nossa cotação do Campeonato Brasileiro, os times mais votados a candidatos, né, a título, as surpresas e o que jogam para não cair. Os mais votados até o momento são Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo com 9 e Palmeiras com 8. A surpresa, o Sport vem forte ali com 4 votos. E o Avaí, Atlético Goianiense, eles passaram quase que na lista de todos. Na hora de 8 opinar, votos para cada um. Já tivemos 8 companheiros participando aqui no nosso palpitômetro. E ali, ó, Vasco, Ponte Preta, Coritiba, quer dizer, tá mudando muito ali, surpresas e rebaixamento. Vamos ver, porque a bola vai rolar somente a partir do final de semana. E aí vai ser demais, hein?